Olá pessoal, voltando agora aos nossos treinamentos, vamos falar agora do Analyzer Control. É o nosso módulo do Analyzer que é responsável por gerir o resultado da musculação. Na verdade ele vai nos oferecer indicadores, informações dos nossos professores no que diz respeito a alguns pontos que são bem interessantes, bem pertinentes para que você possa analisar a produtividade de cada um. Então tudo aquilo que foi visto lá no Analyzer, parte de prescrição, o atendimento, as informações que precisam ser colocadas para melhor nos proporcionar uma abordagem mais específica do cliente. Então, será que tudo isso que foi feito lá, como é que eu consigo? Será que isso me proporcionou algum resultado? Como é que eu consigo medir esse resultado? Então, esse é um dos grandes diferenciais do Analyzer. É você poder utilizar a ferramenta operacional e saber se o resultado do que está sendo utilizado é produtivo ou não, né? Porque senão fica muito no sentimento, no feeling, e isso muitas vezes, o caminho que isso segue é um caminho contrário àquilo que a gente imagina que é resultado. Então, quais são as informações que eu posso ir buscar no Analyzer Control para que ele possa me oferecer alguns dados, algumas informações de cada professor para que eu possa avaliá-los da melhor forma possível e daí premiá-los e daí reavaliá-los, aí fica um critério interno de cada academia, tá? Eu vou entrar aqui no Control. A premissa básica do Control é a definição das carteiras. A gente parte do princípio que os professores da musculação, eles não são mais aqueles caras que são contratados para prescrever treino. Eles são aqueles caras contratados para prescrever treino e gerenciar as suas prescrições, ou melhor, gerenciar os seus clientes que foram prescritos. Esse é o grande lance do Analyzer. É que você pode, através das carteiras, né, através de você poder agrupar esses clientes em função de um professor, que vai te dar essa condição de análise. Então, a partir do momento que os professores prescrevem a ficha, ele não é só mais responsável técnico pelo cliente, e sim responsável pela permanência dele, pelo bem-estar dele, né, pelos resultados dele. Então essa concepção hoje de como se fosse um gerente de conta, o teu professor, ela é muito atual. Ela está muito presente hoje no dia a dia das academias, e o que o Control vai te oferecer é uma ferramenta para efetivamente você controlar isso. Então quando você entra no Analyzer Control, a primeira tela, ele te oferece algumas informações sobre sua academia que vale a pena a gente discutir, que vale a pena a gente conversar um pouco sobre elas. Então, por exemplo, a primeira informação que vem aqui, ó, são os alunos com fichas prescritas no Analyzer. Então, em relação aos ativos da sua academia, nesse caso aqui, 86,9%, quase 87% dos alunos estão com fichas prescritas. O que é legal com isso? É que você tem a maioria dos teus clientes dentro do Analyzer, e com isso te dá uma capacidade mais precisa de entender o que está acontecendo com sua musculação. Porque se você tivesse 50%, 40% só dos teus ativos com fichas prescritas, toda a informação que a gente fosse ver aqui, ela não seria dentro de um contexto do universo geral da sua academia. Ela não estaria abordando a maioria dos seus alunos, a realidade da maioria dos teus clientes. Então, quanto maior for esse percentual, de preferência passando de 90%, as informações que a gente vai conversar daqui para frente, todas elas vão ser mais precisas da realidade do seu negócio. Então é muito importante, de fato, que todos os teus clientes estejam dentro do Analyzer. Tá ok? A não ser, de fato, em alguns casos, por exemplo, minha academia, metade da atividade dela é musculação ginástica, metade da atividade dela é água, por exemplo, é hidro, ou é balé, ou é judô. Então, assim, isso pode, de fato, mexer muito nesse percentual. Nas academias mais tradicionais, que o carro-chefe é musculação e ginástica, esse percentual ele tem que ser acima de 85%, 90%, é o ideal para que as informações que, como eu falei, as informações que vão aparecer daqui para frente, ela imprimam a realidade da sua academia. Tá? Então, a gente viu aqui que 86,9% dos alunos ativos estão com fichas na musculação. Aí a primeira informação não tão boa, né? Perdas das carteiras dos últimos 30 dias. O que quer dizer isso? Dos alunos prescritos, ou seja, desses 86%,
não dos alunos ativos, mas da grande maioria dos alunos que foram prescritos, dos que desistiram da academia, quanto isso representou em quantidade e em percentual para o meu negócio, né? Então, prescrevi ficha, esses caras que estão prescritos ativos contam como na minha carteira, como os alunos ativos da minha carteira. Desistiram dos alunos que eu prescrevi, ele conta como perdas dos últimos 30 dias, e a gente vai ver também que tem as perdas dos últimos 90 dias. Ele classifica dessas duas formas. Por que essa separação por carteira? Porque a diferença para os 100% não vai entrar aqui. Para mim, o que interessa nessa análise, para a gente focar na produtividade dos professores, é analisar o quanto eu perdi de quem foi prescrito. Quem não foi prescrito, eu não tenho essa análise. Por isso que eu falei no início que a gente precisa ter o máximo de... Esse percentual tem que ser o maior possível, mais próximo de 100 possível. Mas assim, prescrevi, tem ficha prescrita e desistiu, ele vai entrar nessa contagem. Então, nessa academia aqui, ele está me dizendo que 143 alunos desistiram da academia, ou seja, não renovaram o plano nos últimos 30 dias, que tinha ficha prescrita na musculação. Tá? Isso representou 10,4% dos alunos prescritos. Então, foi uma perda em torno de 10% de todo mundo que tinha ficha na musculação e desistiu. Tá? Fichas vencidas das carteiras. Então, prescrevi, o cara está ativo, o meu aluno está ativo, mas a ficha venceu, ele que vai contabilizar aqui. Então, nesse caso aqui, altíssimo, né? Precisa ver realmente o que é que pode ser esse número tão alto, 309 fichas vencidas. No geral, confesso que os números de fichas vencidas elas são muito altas. Não sei se chega a tanto, mas elas são muito altas. Precisa ser visto realmente, está colado com isso, porque se a ficha está vencida, como é que o aluno está treinando na musculação? Tá? E uma das informações, eu acho que mais importantes para tudo isso que a gente vai falar de resultado, acho que o alicerce de tudo isso é a frequência. E aí ele me fala que a frequência média semanal dessa academia é de 2 vezes por semana. Então, se eu pegar todos os clientes da academia e fizer uma média de frequência semanal dos últimos 30 dias, nessa academia está em torno de 2 vezes por semana. Qual é o grande ganho dessa informação para mim? Eu entender isso junto com o pessoal da musculação, que a frequência, nesse nosso caso aqui, ela precisa ser muito bem vista, muito bem acompanhada, porque prescrições que tenham muitas divisões, para um aluno que tem uma frequência muito baixa, o resultado dele vai estar muito comprometido. Então você prescreve uma ficha A, B, C e D para um cliente que vem 2 vezes por semana, ele vai dar um estímulo hoje num treino de peito, e teoricamente ele vai dar um estímulo novamente daqui a na terceira semana. Então, assim, é uma distância muito grande e que vai, com certeza, ou deve comprometer o resultado do objetivo desse cliente. Então, corre agora, vai na tua musculação, conversa com o teu coordenador para que a equipe seja alertada em relação à frequência. Precisa estar olhando a frequência. O Analyze, a gente viu lá que dá essa informação, frequência recomendada e realizada. A realizada é exatamente essa, só que essa é a média geral, e aqui você tem lá é de cada cliente. Então é necessário que seja acompanhado para que a gente melhore esse número e, obviamente, a gente consiga proporcionar para o nosso cliente um resultado mais eficaz. Porque sem frequentar, realmente, a coisa não acontece. Tá? Dos alunos ativos que não têm ficha, como é que eles estão distribuídos? Então, assim, ó, 57% dos alunos que não têm ficha no Analyze estão de manhã, mais da maioria, né? Mais da metade frequenta de manhã, 25% frequenta à tarde e 16% à noite. Então a gente vê que o pessoal da noite é mais assíduo a ter sistema, ter gestão, ter controle. A minha equipe da manhã, ela está um pouco mais deficitária em relação à utilização do sistema, em relação ao público com a usabilidade do sistema. Também pode ter explicação, aqui de manhã deve ter uma hidroginástica para uma terceira idade, por exemplo. Então pode ser uma explicação, mas ela precisa ser dada. O que não pode é imaginar que a gente tem um público uniforme aqui, que poderia estar usando o sistema, e aí se fazendo utilizar da emissão da ficha, o acompanhamento mais consistente e oferecendo para a gente, professor e coordenador, mais dados para poder analisar esse cliente, isso não está acontecendo. Então, ele já também te fala essa informação dos que não têm ficha. Score Table, né? Isso é uma tabela de metas, é você criar um ranking dos teus professores baseado em 4 pontos importantes no que diz respeito a resultado do teu professor. A
A gente vai falar um pouco mais para frente sobre Score Table. Então, em resumo, a tela principal, ela nos dá já de cara todos esses aspectos que a gente conversou. Já me cria um alerta para uma série de fatores de perda, frequência. Aqui é desistência, perda direta. Aqui é meus ativos com ficha, preciso estar de olho, precisa estar alto. Frequência, então isso está diretamente relacionado inclusive à perda, porque se o cara não frequenta, ele desiste. Se o cara tem ficha vencida, não tem estímulo em novos treinos, a frequência vai diminuir, ele desiste. Então assim, esses caras eles estão muito interligados, eles precisam ser vistos e acompanhados. E você tem essa possibilidade de diariamente acompanhar isso, não só no final de um período de longo prazo, mas todo dia fazer um acompanhamento dessas informações. Tá? Então vou encerrar esse vídeo aqui. Próximo vídeo a gente vai detalhar algumas dessas informações. A gente vai poder verificar isso por professor. Cada professor, como é que está a situação das suas carteiras. Então já eu chamo, novamente a gente vai ter um outro vídeo para detalhar essas informações. Até daqui a pouco.